Glórias a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Prometo que eu não vou cansar os irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler 15 versículos, somente 15 versículos. Mateus capítulo 2. Bendito seja o Rei da Glória. Os irmãos que gostam de dar glória a Deus e aleluia, vieram no culto hoje? Vocês estão por aqui? Parece que cantata não pode glorificar, né, irmãos? Para com essa formalidade. Pode dar lugar, glorificar o Senhor, se alegrar na presença de Deus, porque é um culto normal, é um culto com um musical especial, mas é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na liberdade. Mateus capítulo 2, versos 1 a 15. Se você encontrou, diz amém. Leamos então Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e demora-te lá, que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá à morte do rei Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito eu chamei o meu filho. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, Natal é envolto, nascimento de Jesus é envolto de muita adoração, e o tema deste musical é Natal em adoração. Quantos podem adorar ao Senhor aqui, dizer glória ao Rei dos Reis, ao nosso Salvador e Senhor? Bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, Maria foi visitada pelo anjo, como vocês viram aqui na peça e no musical. O anjo do Senhor veio e anunciou a ela que no ventre dela nasceria o Salvador, o Senhor, o Messias enviado para Israel, para salvar Israel e todas as nações. E Maria, num gesto de humildade, se prostra diante do Senhor e diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria ali adorou o Senhor, se submetendo à vontade de Deus. Natal, meus irmãos, é adoração, quando você se submete à vontade de Deus. Há pessoas que lembram do Natal em dezembro para comprar panetone, para comprar peru, para fazer a festa, para dar presentes. Não tem nada de errado nisso, mas Natal, irmãos, é submissão diante
diante do Senhor o ano inteiro. Você que adora Ele em espírito e em verdade, adora Ele o ano inteiro, porque Ele nasceu em você, Ele vive no teu coração, Ele vive na tua vida. E Natal é uma vida de adoração na presença do Senhor nosso Deus. Maria disse: cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Quando Jesus nasceu, pastores, porque Deus sempre se revela primeiro aos humildes, aos pequeninos. Tem gente humilde e pequena aqui, você pode dar um glória a Deus e aleluia? Os anjos do Senhor apareceram lá no campo onde estavam os pastores pastoreando as ovelhas, e o anjo do Senhor disse: olha, hoje vos nasceu em Belém da Judeia aquele que foi prometido, o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus. Ele nasceu e está resplandecendo a sua estrela. Em breve os pastores viram no campo um coral. Irmãos, eu nunca vi um bebê ser acompanhado de um coral de anjos. O seu nascimento não tem na história de Buda, não tem na história de Hare Krishna, não tem na história de nascimento da Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus, não tem, meus irmãos, na história de político nenhum, não tem na história de governador nenhum, não tem na história de rei de nação alguma, que quando nasceu vieram anjos louvar, vieram anjos cantar, vieram anjos anunciar. Mas quando nasceu o nosso Senhor Jesus, os anjos vieram no campo e anunciaram e cantaram glórias a Deus nas maiores alturas. Ei, Calabanahaya, eu sinto a presença dele aqui, você sente a presença dele? Glórias a Deus nas maiores alturas. E os anjos anunciaram, é um nascimento extraordinário, é uma coisa extraordinária. Bendito seja Maria com José numa estrebaria, num lugar, meus irmãos, que foi emprestado. Tudo na vida de Jesus foi emprestado. O milagre que ele fez multiplicando pão e peixe para alimentar 5 multidões não era dele, foi emprestado de um menininho. A cruz que ele carregou na cruz do Calvário não era dele, era nossa. Era nós que merecíamos esta cruz. Meus irmãos, nada que Jesus usava aqui na terra era dele, era tudo emprestado. O jumentinho que ele entrou na cidade de Jerusalém, que foi profetizado: o teu rei vem montado humildemente num jumentinho e entra pelas portas de Jerusalém. Esse jumentinho era emprestado. Tudo na vida de Jesus era emprestado. Ele se fez pobre para que você fosse rico da graça. Ele se fez pobre para que você recebesse a riqueza da salvação. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, e foi passado o tempo, e a Bíblia vai nos revelar em Mateus capítulo 2 que vieram magos. Olha só, a tradição diz que eram reis, mas a Bíblia não fala que eram reis, a Bíblia fala que eram magos. Esses magos eram estudiosos dos astros, das estrelas, do céu, e lá, de alguma maneira, no estudo deles, eles descobriram que ia ter uma estrela que ia guiá-los ao lugar aonde Jesus, o Messias de Israel, deveria nascer, e essa estrela ia pairar no céu, no nascimento do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que quando Jesus veio habitar no teu coração, na tua vida, acendeu uma estrela, acendeu uma luz na tua vida, e você não anda em trevas, porque a luz do Senhor está em você, está na tua vida, está no teu coração. Quem anda com Jesus não anda em trevas. Quem anda com Jesus é filho da luz. Põe a mão no peito e diga assim: eu sou filho da luz. Você é filho da luz. Você pode glorificar o Senhor porque você é filho da luz. Bendito seja o Rei da Glória. É para Jesus, pode mandar. Se é para Ele, aleluia. E a Bíblia então vai nos dizer, meus irmãos, que esses 3 magos, eles eram da Pérsia, da região da Pérsia. O caminho que eles fizeram para chegar até Belém, meus irmãos, era de meses de viagem, porque não tinha avião na época de Jesus, não tinha trem na época de Jesus, não tinha carro motorizado na época de Jesus, não tinha foguete na época de Jesus, era tudo de burrinho, de camelo ou a pé mesmo. Eram viagens que levavam meses, meses e meses. Irmãos, os imigrantes italianos, diz a história da imigração, que quando eles vieram para o Brasil, eles levaram
36 dias de navio, de embarcação da Itália para chegar no Brasil. Já tinha navio, já tinha avião, já tinha carro. Imagina você, esses magos viajando lá da Pérsia para chegar em Jerusalém, em Belém de Judá, a pé ou de camelo ou de burrinho que fosse. Foi uma viagem de meses e de meses. Eles chegam, quando eles chegam, Jesus já tinha nascido, os anjos já tinham cantado, Maria já tinha adorado a Deus, e eles vêm e chegam em Jerusalém e procura, e eles vão falar justo com alguém que tinha um coração fechado para Jesus. Teu coração hoje é fechado ou é aberto para Jesus? Quantos aqui tem o coração aberto para Jesus? Foram procurar. Olha, nós ficamos sabendo pela estrela que Jesus já nasceu, e nós estamos procurando Ele, porque nós viemos adorá-lo. Quantos vieram aqui adorá-lo? Nós viemos adorá-lo. Olha, disseram que Ele já nasceu, e o rei Herodes ficou sabendo, e disse, peraí, vocês disseram que Ele é o rei dos judeus? Ele foi anunciado por Deus, que Ele é o Messias, Ele é o rei dos judeus? Eu também quero saber, aonde está esse Jesus, porque eu quero adorá-lo. Mas ele não queria adorar, ele queria acabar com a raça de Jesus. Mas irmão, quem mandou Jesus para a terra foi Deus Pai Todo-Poderoso, foi o El Shaddai, foi o Deus da nossa salvação, aleluia. E Herodes ficou perguntando para os magos, dizendo, olha, quando vocês descobrirem aonde está o bebezinho Jesus, vocês me falam que eu quero ir lá também. Mas a Bíblia vai nos dizer que a intenção de Herodes era matar Jesus. Irmãos, e tanto é que quando os reis magos acharam Jesus, seguiram a estrela, chegaram em Jesus, adoraram Jesus, a Bíblia diz que eles tiveram sonhos. Diga, sonhos de Deus. Diga, sonhos de Deus. Deus fala em sonhos, irmãos. Quantos creem que Deus fala em sonhos? Eles tiveram sonhos de Deus, e no sonho Deus falou com esses magos, olha, vocês não voltem pelo mesmo caminho que vocês vieram, não volte ao rei Herodes, não fale com ele, façam outro caminho para ir embora para a vossa casa. Irmãos, eles vieram e adoraram Jesus, encontraram a estrela, encontraram Jesus, encontraram a estrela, encontraram Jesus, seguiram a estrela, encontraram Jesus. Eles levaram ouro, um levou ouro, diga ouro. Outro levou incenso, diga incenso. E outro levou mirra, diga mirra. Esses 3 homens estudiosos sabiam o que estavam fazendo. Irmãos, ei, olhe para cá. Você já presenteou um bebê com ouro? Você dá mamadeira, você dá fralda, você dá leite, você dá bercinho, você dá aquele Moisés, né? Que as mães põem o bebezinho no carro, em cima da mesa, no sofá. Você dá um Moisés, você dá um brinquedinho, uma chuquinha, um chacoalhinho. Mas ouro, irmãos, por que levou ouro? Ouro só se dava para reis. E aqui, o presente de Jesus, receber ouro, alguém estava dizendo, há uma realeza neste bebê, há uma realeza neste menino. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o rei que Deus prometeu para Israel. Ele é o rei das nações. Ele é o rei enviado do céu para a terra. E como rei, ele tem autoridade. Quantos aqui reconhecem Jesus como rei da sua vida? Bendito seja o rei da glória. Só se dava ouro na época bíblica para reis e grandes autoridades. Jesus ganhou, aleluia, ouro. O outro trouxe incenso. Incenso era usado pelo sacerdote, quando ele fazia o trabalho de adoração, de culto, para levar os homens a Deus, aleluia, ele oferecia incenso. Era mais ou menos aquela fumacinha, que às vezes em algumas igrejas por aí, lá da romana, apostólica, você vê a pessoa chacoalhando um negócio assim, e soltando uma fumacinha. O sacerdote, ele trabalhava com essa fumaça, que simboliza as orações
orações dos santos que sobem diante do trono de Deus. E o sacerdote, ele tem a função de levar os homens diante de Deus. Jesus Cristo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só através de mim é que você chega ao Pai, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é o verdadeiro sacerdote, Ele é o único sacerdote, Ele é o único que tem poder de levar o homem diante de Deus, apresentar o homem com seus pecados, com as suas fraquezas, as suas mazelas, as suas falhas e os seus defeitos, e dizer: Pai, perdoa, Pai, salva, porque através do sangue dele na cruz do Calvário, Ele foi o nosso sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Ele comprou para si povos, línguas e nações e tribos. Ele comprou a igreja, aleluia, com o seu sangue na cruz do Calvário. Irmãos, homem nenhum tem mais poder do que esse Jesus, de ser o sacerdote verdadeiro, de levar os homens diante de Deus. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que esses jovens estão aqui. É por causa dele que a igreja existe. Porque nós conhecemos um sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo. Não precisa de outro além dele. Não precisa mais de ninguém além dele. Ele é único, ele é suficiente, ele é poderoso, ele é real, ele é verdadeiro. Não precisa mais ninguém para te levar diante de Deus. Aleluia. Você reconhece ele como teu sacerdote? Você pode dar um glória a Deus e aleluia. A igreja tem pastores, a igreja tem autoridades, mas tem uma autoridade que está acima de todos os pastores. Tem uma autoridade que está em cima de toda a hierarquia ministerial, que é o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O terceiro levou mirra. Diga comigo, mirra. Mirra, meus irmãos, era um perfume que quando ele era socado no pilão, ele trazia um cheiro maravilhoso, e ele era misturado, ele se transformava como num óleo. E esse óleo, meus irmãos, quem usava eram os profetas. O profeta usava o óleo para curar enfermos, para trazer cura. O profeta usava o óleo para derramar na cabeça do rei e proclamar o homem que era rei de tal nação. O profeta usava esta mirra, meus irmãos, como autoridade profética. Aonde ele derramava aquele óleo, era a autoridade de Deus que selava, que descia. Aleluia. O Senhor Jesus recebeu mirra porque ele é o profeta dos profetas. Aleluia. O que é a ordem do profeta? O que é o trabalho do profeta? Ao tempo que o sacerdote leva os homens a Deus, o profeta traz Deus aos homens. O sacerdote pega na mão dos homens e leva esses homens diante de Deus. O profeta pega da boca de Deus, da mente de Deus, do coração de Deus, da revelação de Deus, e traz para os homens na terra. Por isso que Deus faz dos homens a sua boca, a sua mão, o seu fôlego, porque a unção profética é isso, irmãos, é trazer Deus para os homens. Quando você ouve uma profecia de um profeta genuíno, verdadeiro, profeta com P maiúsculo, você ouve o que? Você ouve a voz de Deus. Irmãos, a igreja tem um profeta, aleluia, por excelência, aleluia. A igreja ouve a voz do céu, a igreja ouve a voz do Pai, a igreja ouve, meus irmãos, aleluia, os oráculos divinos, através desse grande profeta, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe profeta maior do que ele, não existe profeta que tenha mais autoridade do que ele, não existe profeta que acerte 100% das palavras que saem da sua boca, como o Senhor Jesus Cristo acertou e acerta, aleluia, porque ele é o profeta enviado de Deus na terra. Quantos aqui tem Jesus como profeta enviado para a tua salvação? Eu estou fechando essa palavra, não quero cansar os irmãos. Irmãos, eles levaram ouro,
eles levaram incenso, eles levaram mirra e eles adoraram. E depois eles foram embora por outro caminho. Quando eles foram embora, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 ainda de Mateus, que Herodes ficou muito bravo, porque ele percebeu que esses magos foram embora de fininha e não passaram lá no palácio para dizer para ele aonde que eles encontraram o bebê Jesus para adorá-lo. E a Bíblia diz aqui que ele já tinha perguntado, ele tentou saber dos magos quanto tempo mais ou menos tinha o bebê Jesus. Olha, veja bem o verso 7, está com a Bíblia aberta aí? Mateus 7:2 diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Ou seja, ele queria saber quanto tempo a estrela veio anunciar o nascimento de Jesus, para ele calcular a idade do bebê. Irmãos, por isso Deus, sabedor do desejo do coração de Herodes acabar com Jesus, ele se manifesta em sonho aos magos e diz: não voltem pelo caminho que vocês vieram, vocês vão embora por outro caminho e não fale com Herodes. Aí a Bíblia vai nos dizer que Herodes ficou bravo quando ele viu que ele foi enganado. Ele não foi enganado, Deus omitiu dele, porque Deus não ia permitir ele tocar no seu filho, no seu profeta. Verso 16 do capítulo 2 de Mateus, vamos ler, já estou terminando. Versos 16 diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Veja bem, ele descobriu com os magos que essa estrela por cerca de 2 anos já tinha aparecido para eles, e eles vieram perseguindo a estrela para chegar até Jesus. Por que que Herodes mandou matar todos os meninos em Jerusalém, em Judeia, de 2 anos para baixo? Porque ele calculava que o menino Jesus já estava perto dos seus 2 anos. Mas irmão, nosso Deus não é pego de surpresa por ninguém. Bendito seja o Rei da Glória. Quando ele foi falar com sonho com José, ele diz: José, pega o menino e pega Maria e vai para o Egito e fica lá até a hora que eu mandar você voltar. Irmãos, aleluia, Jesus foi o primeiro na Bíblia, aleluia, que foi exilado, foi o primeiro na Bíblia, meus irmãos, que foi refugiado no Egito. Bendito seja o Rei da Glória. O nosso Deus, quando Ele quer, Ele esconde você debaixo do nariz do adversário, e o inimigo não lhe toca. Irmãos, o Egito foi um povo que escravizou Israel. O Egito foi um povo que não era muito amigo de Israel. O Egito era um povo que também não via com bons olhos o povo de Israel. Mas Deus pega e diz: leva José, o menino, para o Egito, e só volta de lá quando eu te mandar. Irmãos, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí Deus pega e põe fim em Herodes, o perseguidor do bebê Jesus. Herodes morre, aleluia. Aí Deus vai e fala para José: José, pega o menino, pega Maria e volta para Belém de Judá, volte para Jerusalém. Meus irmãos, e a profecia que está em Oséias capítulo 11 verso 1, profeta Oséias 11 verso 1, ele profetizou muitos anos antes da chegada de Jesus. A profecia diz assim, Deus falando: do Egito eu chamei o meu filho. Aleluia. Deus fala com José e diz: José, leva o menino de volta para a terra onde ele vai reinar. Leva ele de volta para Jerusalém, leva ele de volta para Belém. Aleluia. Irmãos, Herodes já tinha ido. Fechando a palavra, eu quero dizer para você que até o dia de hoje o espírito de Herodes ainda anda solto na terra, querendo fazer os homens se afastar de Jesus. Não
reconhecer Jesus como Messias e como Salvador e Senhor, não aceitando Jesus. Irmãos, há muitas religiões e religiões que têm os seus profetas, profeta daqui, profeta dali, profeta de lá, para não aceitarem Jesus como sacerdote, rei e profeta, aleluia. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, a igreja comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, esta igreja sempre professou e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e esta igreja vai continuar com essa estrela acesa brilhando, com essa luz acesa brilhando, declarando que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Pode levantar o falso Cristo, pode levantar o falso profeta, pode levantar a besta, pode levantar o espírito do anticristo, pode levantar as heresias, pode levantar as falsas doutrinas, pode levantar o mentiroso, pode levantar a serpente. Ele já pisou a cabeça da serpente, e a igreja continua aqui vitoriosa, se preparando para ir com Ele para a glória, declarando Ele como o Senhor Rei, sacerdote e Messias, profeta, hoje para todos sempre. Não dê a voz ao espírito de Herodes. Abra o teu coração e declare Ele nesse Natal como teu Senhor, o teu Salvador, o único Messias, reconhecido e enviado do céu para a terra. Aleluia, glória a Deus. Estou fechando a palavra e eu quero fazer aqui um convite. São 21 horas, Deus está segurando o relógio. Aleluia. Quero saber se há alguém no nosso meio nesta noite que não quer terminar o ano de 2025 do mesmo jeito que você começou. Você quer terminar o seu ano diferente. Quem sabe alguma coisa te afastou da presença de Deus, da comunhão de Deus, da casa de Deus. Quem sabe alguma coisa mexeu na tua fé, balançou com as tuas estruturas. Eu não estou perguntando se você é crente, se você não é crente, porque crente até o diabo é, mas não obedece. Eu quero saber se você foi balançado de alguma maneira, e de alguma maneira se afastou da presença dEle, e nesta noite você quer declarar a Ele novamente: Tu és o único meu Senhor e Salvador. Eu te reconheço como meu Messias, como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero esse Natal, essa estrela brilhando na minha vida, no meu coração, para sempre, a partir de hoje até o arrebatamento da igreja. Alguém no nosso meio que essa estrela, essa luz se apagou por causa da luta, da perseguição, da angústia, por causa dos problemas que apagaram a sua fé, que você tem até dúvida da tua salvação. Se tiver alguém, eu quero orar com você agora. Na internet, se tiver alguém, eu quero orar com você agora. Se você tem dúvida da tua salvação, saiba que não há salvação em nenhum outro nome na terra, debaixo do céu. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer renovar a sua aliança com Deus, dizer: Senhor, eu quero que essa estrela brilhe, e eu quero viver no Natal na tua presença. Alguém aqui que estava fraco, desanimado na fé, e hoje quer fazer reatar essa aliança na presença de Deus. Se tiver, eu peço que você, sem medo e sem timidez, levante a sua mão para que a igreja ore, para que a gente ore com você. Alguém no nosso meio que quer esta oração, declarando: Senhor Jesus, eu vejo a sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém no nosso meio que quer voltar para Ele, declarar a Ele que Ele é teu Senhor e teu Salvador, Ele é o único Messias na sua vida. Alguém sem medo, sem timidez. Se tiver a segunda pessoa, você dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar. Lá no céu já está tendo festa. Você pode aplaudir o Senhor aqui agora, porque no céu já está tendo festa. Aleluia.
Tem mais alguém aqui que precisa voltar para Jesus, não terminar o ano da maneira que você começou? Tem mais alguém? Eu vejo a sua mão, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui que precisa reconciliar com Ele, aleluia, colocar o seu coração diante dEle, renovar sua aliança com Ele? Tem mais alguém aqui? Onde está a terceira vida? Sem medo, sem timidez, levante a sua mão. Onde está você? Irmãos, eu sinto da parte de Deus que o Espírito de Deus está chamando, Deus está movendo nesta casa. O Espírito de Deus quer renovar pessoas aqui. Você vai sair daqui leve que nem um passarinho. Você vai deixar as algemas, você vai deixar o fardo, você vai deixar o peso, você vai deixar a escravidão, você vai deixar a culpa, a acusação, você vai deixar por terra, para trás, e vai sair daqui livre e liberto na presença do nosso Deus. Aonde está a terceira pessoa? Tem mais alguém para Jesus? Aí está mais uma vida na presença do Senhor. Eu vejo a tua mão. Mais uma vida, eu vejo a tua mão. 4 pessoas, aleluia. 5 pessoas para Jesus, eu vejo a tua mão. Glória, glória, glória. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus aqui? Será que lá na internet tem alguém entregando para Jesus? Se tiver, os irmãos da mídia me falem, tá certo? Glória, nós já vamos orar. Tem mais alguém aqui que precisa tomar essa decisão hoje, vir renovar sua aliança? Tem mais alguém? Se tiver, levante a sua mão. Eu quero chamar esses queridos do Senhor que levantaram as suas mãos. Será que dá para chegar aqui para mim orar com vocês, vendo vocês de pertinho? Dá para vir aqui? Não tenha medo, não tenha vergonha, viu? Porque não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Somos todos necessitados da graça, somos todos necessitados da mão do Senhor, somos todos necessitados da operação de Deus. Aleluia. É glória, 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 glória. Aleluia. Bendito seja. Eu quero profetizar na vida desses irmãos aqui, que o Natal deles não vai ser igual. O Natal deles vai ser diferente este ano. O Natal deles vai ser marcado pela presença de Deus. O Natal deles vai ser marcado pela presença de Deus, pela paz do Espírito Santo, pelo toque do céu. O Natal deles vai ser marcado pela presença de Deus na vida deles. Se você crê, igreja, sela no glória. Aleluia. Tem mais alguém aqui para Jesus antes que nós levantemos a igreja para a oração? Tem mais alguém aqui? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Aleluia. Você vem renovar sua aliança, vem renovar sua aliança. Aleluia. Ali vem mais uma vida renovando a sua aliança. Glória. A igreja pode glorificar Jesus, glorificar Jesus, glorificar Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, dê um sinal, nós vamos orar. Tem mais alguém que vem renovar sua aliança? Vem renovar sua aliança na presença dEle. Ah, Senhor, será que quando o Senhor vier eu vou subir com a igreja? Vai. Se Ele é teu Senhor, se Ele é teu Salvador, se Ele é teu Messias, você vai subir com a igreja. Aleluia. Igreja, vamos nos colocar em pé para esta oração. Vários irmãos renovando a sua aliança. Vários irmãos que estavam enfraquecidos na fé, renovando a sua aliança. Isso é coisa gloriosa. Isso é coisa do céu. Aleluia. Glória. Jovens, isso é resultado do trabalho de vocês. Viu? Isso é resultado do trabalho de vocês. Eu só vim aqui e entreguei a cerejinha do bolo. Vocês é que pregaram hoje. Aleluia. Igreja, tem mais alguém aí para Jesus? Os irmãos da internet, alguém na internet aceitou Jesus? É? Assim? Glória. Se vocês estão fazendo sinal de número, eu não enxergo ainda. Deixa eu ver. Espera aí. Oi? 2 pessoas. Ah lá. 2 pessoas reconciliaram na internet. Vamos aplaudir ao Senhor. 2 pessoas. Glória.
Jesus é bom, né, irmãos? Glória. Estende a sua mão de profeta para cá. Vamos orar. Me ajude a orar por essas vidas. O Natal deles este ano vai ser diferente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos essas vidas que por algum motivo estavam desanimados, estavam sem fé, sem força, sem graça. Meu Deus, estavam até duvidando da salvação. Meu Deus, entra nessas vidas, renova a aliança, acende a luz, brilha a estrela. Derrama, Senhor, a luz do Natal. Derrama, Senhor, a luz do Espírito Santo. Derrama, Senhor, a tua comunhão, a tua graça, o teu poder sobre a vida deles, ó Pai. Sejam eles abençoados, as suas casas, as suas famílias, a sua existência seja mudada, tocada, selada pela presença de Deus. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, impetrando a tua bênção na autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a vida deles, ó Pai. E a igreja em concordância comigo nesta oração, dizemos todos juntos: amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Beijo no coração dos irmãos, viu? Beijo. E aos irmãos da internet também, beijo no coração. A igreja pode se assentar. Deus seja louvado.